por que Jesus fazia milagres? Qual o sentido dele fazer milagres? Por que ele fazia milagres? Vamos ver? Tem uma opinião. A opinião primeira é a seguinte: para provar que era Deus e nos dizer que, se tivermos fé, também fará milagres hoje. Preste atenção, eu não estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo que isso é uma opinião. Por que Jesus fazia milagres? Tem uma opinião. Opinião número 1, para provar que ele era Deus. Então, para mostrar que ele era Deus, ele fazia milagre. E para dizer que quem tem fé, ele também faz milagre hoje. Essa é uma possibilidade, é uma opinião que, no meu ponto de vista, pode trazer problemas. Porque, na prática, eu conheço pessoas de fé que não receberam milagres. Morreram com as suas doenças. Eu conheço pessoas de fé, de prática de igreja, que estão participando das missas, de todas as atividades da igreja, carregando as suas dores. E não foram beneficiadas por milagre. Então tem que ter muito cuidado com isso, se tivermos fé, porque aí, na igreja que explora o milagre, eles falam assim: vem cá que Deus vai te dar um milagre, vem aqui, vem cá, paga a sua contribuição, dê o seu dinheiro, porque Deus vai te dar um milagre. Aí o sujeito vai, dá o dinheiro todo que ele tem e não tem milagre nenhum para ele. Aí sabe o que eles dizem? Não teve fé. Aí joga a responsabilidade na fé da pessoa. Ou seja, a pessoa já está doente, foi lá, gastou um dinheiro com aquela igreja para ouvir no final que ela não tinha fé. Será que Deus é alguém que fica lá em cima olhando assim e fala: ah, vamos ver o tamanho da fé. Ah, essa fé está mais ou menos, ainda não dá para fazer milagre aqui não. Ah, essa fé aqui está melhorzinha. Se melhorar um pouquinho mais eu faço um milagre. Ah, esse aqui já está com a fé boa, vou dar um milagre para ele. Será que essa é a explicação? Vamos ver uma segunda opinião. Opa, estou interrompendo o vídeo aqui rapidinho, só para te lembrar que na próxima semana, segunda e terça-feira, às 8 da noite, nós vamos ter mais uma edição do nosso curso gratuito Como Ler a Bíblia. Eu vou te dar um roteiro, um passo a passo, para você saber por onde você começa a ler a Bíblia para ter entendimento. Para você participar gratuitamente, clica aqui abaixo no primeiro comentário fixado e entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu estou te esperando lá. Por que Jesus fazia milagres? Segunda opinião, para provar que era o Messias enviado a Israel. O povo de Israel aguardava um Messias, um Salvador. Todo o Antigo Testamento é uma expectativa, é uma esperança, é um desejo da chegada do Messias, do Salvador. E quando Jesus chega, ele tem que mostrar que ele era esse Messias. E por isso ele fazia milagres. Mas veja que, na opinião 2, não está com promessa nenhuma de milagre para os dias de hoje. Na opinião número 2, é provar que era o Messias enviado a Israel. Por isso ele fazia milagres naquele tempo.
Fica com essas duas opiniões aí na sua cabeça, que depois a gente vai voltar a elas. Fica com elas aí por enquanto, tá? Eu quero sugerir um livro a você. Depois, se você gostar de ler, você leia. O nome do livro é Bandidos, Profetas e Messias. Movimentos Populares no Tempo de Jesus. É da editora Paulus. Bandidos, Profetas e Messias. O que esse livro traz? Esse livro traz o seguinte: como o povo de Israel aguardava esperançosamente, expectantemente, um Salvador, um Messias, vários se apresentavam como Messias. Não foi Jesus o único. Então, esse livro aí traz 10 pessoas históricas que se manifestaram como Messias. Além de Jesus, tinham vários que diziam: ei, o Messias sou eu. Era uma chuva de Messias. Salvadores da pátria. Gente que vai aparecer e vai resolver o problema da nossa vida, do nosso país, da nossa sociedade. Isso aí continua, né? Mas na época de Jesus tinham muitos messias. Pessoas que se diziam enviadas por Deus para serem os salvadores de Israel. Aí eu te pergunto, se havia tantos messias assim, como é que eles iam saber quem era o verdadeiro Messias? Então eles criaram critérios. Criaram critérios para discernir, para verificar quem era o verdadeiro Messias. Então os sábios de Israel fizeram uma lista chamada milagres messiânicos. Ou seja, eles chegaram à seguinte conclusão: quem fizer estes milagres é o Messias. Quem fizer um ou mais desses milagres, nós o reconheceremos como Messias. Então eles aguardavam o Messias, mas como tinha muita gente se dizendo Messias, eles criaram uma regra. Olha, o Messias tem que fazer determinados milagres. Porque esses milagres ninguém consegue fazer, só o Messias conseguirá. Quais são os milagres messiânicos? Eram 3. O primeiro era a cura de um leproso judeu. O segundo, a cura de um cego de nascença. E o terceiro, exorcismo de um demônio mudo. Então, os sábios de Israel definiram, apoiados em textos proféticos de Isaías, que o Messias tinha que dar uma prova, mostrar o crachá. Sabe aquela cara crachá? Me mostra o seu crachá aí. Me mostra a sua credencial que você é o Messias. Qual era a credencial? Qual era o crachá? Era um desses milagres. Cura de um leproso judeu, cura de um cego de nascença ou exorcismo de um demônio mudo. E aí eu quero te dizer que Jesus fez os 3 milagres messiânicos. E eu quero dar uma lida com você no texto do Evangelho que narra cada um desses milagres para você entender por que Jesus estava fazendo milagres. Que era o crachá que ele tinha para dizer, olha, eu sou o enviado da parte de Deus, eu sou o Messias esperado. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá. Bom, por que os evangelhos foram escritos, então? Vou ler algumas passagens aqui. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode me acompanhar. O Evangelho de João é o que deixa mais claro isso. João 4:48 diz assim, 48. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios,
não crereis. Porque eles aguardavam milagres, sinais e prodígios para provar que era o Messias. Então Jesus sabia disso. E Jesus falou, ó, vocês só vão crer se ver os sinais, ver os milagres. João 10, 25, diz assim, João 10, 25, diz assim, 25, tá aqui. Jesus respondeu, eu já vos disse, mas vós não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Jesus fazia milagres porque os milagres davam testemunho dele, testemunho de que ele era o Messias esperado. João 20 é maravilhoso. João 20, de 30 a 31, diz assim, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Veja que ele chama milagres de sinais, porque é um sinal, é uma prova, é uma amostra. Olha o que ele fala no versículo 31. Estes que ele narrou no evangelho dele, João narra 7 milagres no evangelho dele. Então ele fala, Jesus fez muitos outros sinais. Eu só escrevi 7 no meu evangelho. Aí olha o que ele diz. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então João deixa claro por que os evangelhos foram escritos. Os evangelhos foram escritos para quê? Os evangelhos foram escritos para responder à dúvida que os judeus tinham. Jesus é o Messias esperado? Porque haviam vários Messias. Por que nós creríamos em Jesus? Então, os evangelistas escreveram o evangelho para isso. Para dizer, judeus, podem acreditar, ele é o Messias esperado. Por quê? Por que ele é o Messias esperado? Porque ele fez os milagres messiânicos. Ele provou ser o Messias e eu vou mostrar para vocês. Então Jesus fazia milagres para provar que ele era o Messias. E os evangelhos foram escritos para relatar esses milagres como uma prova testemunhal de quem viu, de quem presenciou, para dizer a todos, o Messias chegou, porque ele cumpriu os requisitos de Messias.